Comunicação e significado. Continuando nossa jornada na maratona da sabedoria, da jornada do músculo da felicidade, vamos então falar hoje sobre comunicação e significado. Se você quiser receber mais informações, continua aqui nesse canal, se inscreve, que aí todos os dias clica no sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Que eu tô postando aqui todos os dias um pouco sobre como a gente fazer com que o nosso músculo da felicidade transborde, que ele fique mais forte, tá ok? E hoje eu trouxe para vocês um tema muito importante, que é a comunicação. O que é a comunicação? Como que ela é tão importante na nossa vida, né? Então a gente fala muito em comunicação e o ato de comunicação e os ruídos que a gente tem na nossa vida. Quantos de vocês já não tiveram problemas, né, de comunicação, ruídos de comunicação na sua vida? E aí eu falo que nós temos 5 pilares, né, da comunicação. Qual que é esses 5 pilares? O primeiro são os dados, o segundo é a informação, o terceiro é o conhecimento, o quarto é a sabedoria e o quinto é o processo da comunicação em si. Então, eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles, tá bom? Então, quando a gente fala em dado, o que é dado? O que é dado? Dado é uma matéria-prima bruta, sem nenhum significado, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui, isso aqui, e mostrar para vocês, para alguns que conhecem essa fruta, vai ter um significado. Para as pessoas que nunca viram, vai falar, acho que é uma fruta, mas eu não sei. Então, é uma matéria-prima bruta, certo? Por quê? Para aquelas que conhecem que isso aqui é uma cajamanga, ele vai saber que ele é cheiroso, que ele é uma fruta mais cítrica, certo? Por quê? Porque ela já teve uma experiência diferente, aí a gente vai ver esse contexto. Se eu pegar da mesma forma um limão, certo? Então, se uma pessoa que nunca viu um limão na vida, ou esse limão, não vai saber o que é. Vai no mínimo achar que é uma fruta. Ou seja, o dado é uma matéria bruta somente. Ela não tem nenhum significado, certo? Se eu disser para você, por exemplo, que o seu filho não tem nenhum significado para mim, você vai se chocar, certo? Mas eu não conheço. Você entendeu? Então ele não tem significado. E aí, o que acontece? A partir do momento que você pega esse dado e transforma ele numa ação, ele vai virar o quê? Uma informação. Então, a partir do momento que eu pego esse dado e transformo numa ação, gero uma ação dentro dele, eu estou criando a informação. Então, a informação, na verdade, nada mais é do que uma ação que vem de dentro. O que acontece? Quando eu mostrei esse limão, vocês lembraram? Normalmente vocês sabem que é uma coisa ácida. As suas papilas com certeza já começaram né? Você tem agora a sensação de aquela, como fala? Sua boca já começa a ficar molhada, né? Você entendeu? Então, por quê? Porque vocês já experimentaram. Isso já tá na sua memória, na sua mente, certo? E aí, a partir do momento que você começa a pegar esses dados, né? Colocar significados dentro dele, começa a colocar ações dentro dele e pode criar um contexto. Então, por exemplo, assim, eu pego esse limão, faço uma torta de limão, eu tô gerando uma experiência com ele.
ou eu faço um suco, eu estou gerando uma experiência com ele. Eu estou criando todo um cenário, estou criando todo um contexto, certo? E aí sim, eu estou gerando o quê? Conhecimento. E aí às vezes eu posso pegar esse limão e falar assim, deixa eu procurar sobre ele. Eu vou lá, pesquiso, estudo. Estou gerando conhecimento, correto? E o que é a sabedoria? A sabedoria é quando você gera as experiências, certo? Quando você gera as experiências, ela vira sabedoria. Então, por que as pessoas falam assim, olha, as pessoas mais experientes são mais sábias? Exatamente isso, porque elas já viveram o processo. Você entendeu? É muito mais fácil você falar sobre o limão se você já experimentou. Agora, se você nunca experimentou, você só leu, você leu lá na internet. Uma fruta ácida, tem vitamina C, parará, parará. Então, o seu nível de conhecimento, ele não te dá a experiência. A experiência, quando ela é vivida, né? Aí, a partir do momento que você experimenta, você está gerando essa experiência. E essa experiência te gera sabedoria. Aí você vai dizer, olha, esse limão, ele é menos ácido que um limão Tahiti. Você entendeu? Porque ele já gerou experiências. Então, isso é sabedoria, quando você já viveu essa experiência. Aí, a partir do momento que você tem essa sabedoria, é muito mais fácil de você tomar as decisões. Por quê? Porque você já viveu o processo. Ou então, você pode ter alguma coisa semelhante, não necessariamente a mesma coisa, mas você já viveu alguma coisa parecida. Então, você vai começar a fazer associações. E é isso que é importante. E aí, eu coloquei todo esse contexto de saber o que é um dado, o que é uma informação, o que é um conhecimento, o que é a sabedoria, para a gente entrar em todo o processo da comunicação. O que é o processo da comunicação? No processo da comunicação, você tem um cara que é o emissor, um cara que é o receptor. Então, alguém está emitindo a informação, alguém está falando e alguém está ouvindo. Como que você garante que o que você está dizendo, a outra pessoa está recebendo da forma como você realmente quer dizer? Quantas e quantas pessoas já não passaram por esse ruído da comunicação, certo? Quantas e quantas pessoas já não passaram por isso? Várias pessoas. E aí, o que acontece? É muito importante você ter clareza no que você fala e também você saber que muitas das suas interpretações e das interpretações do outro é de acordo com as vivências que ela tem, as vivências que ela possui. Ela normalmente ela faz uma associação com essas vivências. Então, por que algumas pessoas reagem de uma maneira diferente da outra? Porque elas tiveram vivências diferentes. E a partir do momento que você entende isso, começa a fazer todo o sentido. Então, é muito importante, por exemplo, assim, no ambiente de trabalho, é super importante você, na hora que você está pedindo uma tarefa, que a outra pessoa realmente entenda o que você falou. E quando você recebe alguma demanda, você vai falar assim, fulano, deixa eu ver se eu entendi, é isso mesmo que você quer? Então, essa comunicação, ela é super importante de você entender que muitas das coisas que você fala, a outra pessoa interpreta de formas diferentes. E é aquilo que eu falo, quando você tá num bom humor, as coisas que você vê de uma forma muito mais light. Então, por exemplo, quando a gente fala em comunicação e como o ambiente ele faz essa diferença, como o ambiente ele tem
como fala, uma influência muito grande. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que eles fizeram o seguinte: eles pegaram 2 grupos de pessoas. E aí, um grupo de pessoas, eles pegaram e colocaram para eles assistirem um filme muito triste, de guerra, de morte. E um outro grupo de pessoas, eles pegaram e colocaram filmes mais suaves, mais amenos, certo? Muito mais tranquilos. E aí, depois disso, eles pegaram e fizeram um pedido para o grupo para fazer pequenas doações. O grupo que tinha uma vida muito mais leve, suave, eles interpretaram que a vida é boa, tranquila, certo? Então eles doaram menos. O grupo que recebeu aquela carga negativa de coisas, então eles deram mais. Por quê? Porque eles vivenciaram aquela dor, vivenciaram aquelas pessoas precisando daquelas coisas, né? Dos mantimentos. Então, eles vivenciaram aquilo e eles doaram muito mais. Tá vendo como a forma de interpretar, ele tá muito ligado ao que você vivenciou? Você entendeu? Então, a forma de você lidar com as coisas é assim. E a forma de você receber informação também é a mesma coisa. A forma como você interpreta as informações que recebe está muito ligado com o seu estado de espírito. E quanto mais você entender isso, mais você vai ser feliz. Por quê? Porque você não vai ter julgamentos. Aí você vai falar assim, poxa, por que eu tô pensando assim? Né? Ah, acho que é por causa disso. Ah, pra que eu quero entender isso daqui? Pra que eu vou fazer isso? Então você começa a se questionar, entendeu? Quanto mais você se questiona, melhor. Então a gente precisa estar questionando sobre tudo que está acontecendo. Então, em uma comunicação, a gente precisa ter clareza sobre isso. Clareza de que nem sempre o que você está falando é o que o outro está interpretando. Certo? Então, aí é uma chave que vai e volta, porque ela depende do significado que cada um tem. E aí, quando você está num diálogo, você fala uma coisa, outra pessoa responde talvez uma outra. E aí começa ela, na hora que ela responde, talvez você também não entendeu a forma como que ela está querendo dizer. E assim vira. E aí vira um ruído. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Quantas e quantas vezes a gente já não passou por isso? E uma coisa da comunicação é o seguinte: se você quer, peça. Ninguém vai adivinhar o que você está querendo. Você tem que pedir. Então é muito importante isso. Se você quer falar, fale. Se você quer demonstrar o carinho, demonstre. Isso faz toda a diferença na sua vida. E na comunicação, mais importante é você entender que a forma como a pessoa interpreta é de acordo com as suas crenças. Tenham em mente isso muito claro. Porque aí vai fazer todo sentido muitas das coisas que você vive. Tá bom? Super obrigada. Se você tá gostando dos conteúdos,